Oi galera, tudo bem com vocês? Estou aqui nesta quinta-feira às 18 horas para compartilhar com vocês mais uma porção da mensagem de Cristo. Quero compartilhar com vocês algumas lições que nós podemos extrair da vida de Neemias. Isso mesmo, muitas lições valiosíssimas que podem nos ajudar na nossa vida, no nosso dia a dia. Neemias enfrentou algumas situações e nós vamos observar quais foram as respostas de Neemias, quais foram as atitudes de Neemias. E nós podemos usá-las, nós podemos aprender com Neemias hoje. Então, sugiro você que leia o livro de Neemias, porque lá tem muitas lições. Medite no livro. Não fique somente com o vídeo, que é pouco tempo, mas eu vou extrair algumas lições preciosíssimas. Antes, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta esse vídeo se você gostar, compartilhe com quem precisa, comenta, diz pra mim o que você aprendeu, algo que tocou o seu coração. Meu nome é Raquel, para quem não me conhece, e sejam bem-vindos. Agora, vem comigo. Neemias estava como copeiro do rei Artaxerxes, em Susã. Um dia, o seu irmão foi até ele, conversar com ele, certamente fazer uma visita, e Neemias perguntou como estava a cidade de Jerusalém, a cidade dos seus pais, a sua cidade. E esse irmão de Neemias, ele falou que os muros de Jerusalém estavam destruídos, que a cidade estava devastada, que estava tendo problemas na cidade, que a cidade estava praticamente destruída. Ele contou os problemas da cidade. E Neemias, quando ouviu, ele se entristeceu. Só que Neemias, ele não ficou lamentando ou prostrado. Não, ele se entristeceu e ele foi orar. E depois que ele orou, um dia estava diante do rei Artaxerxes e o rei notou a sua tristeza. Neemias nunca antes tinha mostrado tristeza diante do rei. O rei notou aquilo e perguntou: você não está doente? O que está acontecendo? Me conta. Neemias contou, e o que aconteceu? O rei perguntou para Neemias: o que você quer que eu faça por você? E Neemias pediu autorização do rei para ele ir até a cidade para reconstruir a cidade de Jerusalém. Reconstruir a cidade, isso aí. Reconstruir não só os muros de Jerusalém, mas restabelecer a adoração ao Senhor. Ele fez muito mais, né? Neemias, ele se levantou, ele apresentou uma resposta. Primeira lição que eu quero extrair aqui até o momento que eu falei com vocês. Neemias, ele ouviu um problema e ele não ficou prostrado. Ele se levantou. Para quê? Para mudar aquele problema. Mas antes, ele orou a quem? A Deus. Para quê? Para pedir direção de Deus, certamente. E Deus, o que fez? Trouxe favor. O rei viu, observou a tristeza de Neemias e autorizou Neemias a ir reconstruir. O rei não era obrigado, não tinha obrigação nenhuma a liberar Neemias. E outra coisa, Neemias, ele abriu mão do seu conforto no palácio, da sua vida que já estava estabilizada. Certamente ele ganhava um salário bom para isso. Certamente ele estava morando num palácio onde tinha do bom e do melhor. Ele abriu mão do seu conforto para ir trabalhar. Por quê? Porque ele ouviu o problema e ele não se contentou em que aquele problema permanecesse igual. Quantas vezes, né, nós temos um problema na nossa vida? Quantas vezes nós ouvimos sobre a nossa cidade, como está a nossa cidade, o nosso país, o governo, ou até mesmo a igreja, como está a situação da igreja, e a gente se levanta para falar mal, se levanta para falar contra, ou fica se lamentando. Aí é a primeira lição que eu quero dizer para você, meu irmão. Vamos nos levantar, vamos dar uma resposta, não de lamúrias, não de tristeza, de focar na tristeza, mas vamos nos levantar como Neemias e reconstruir, e trabalhar, fazer algo para que possa mudar a situação. Algo que nós podemos observar, Neemias, ele era uma pessoa agradável, porque o rei gostava dele. O rei e a rainha gostavam de Neemias, apreciavam Neemias. Por quê? Porque ele reparou que Neemias estava triste. Se uma pessoa é especial para outra, ela vai se importar com a outra. O rei se importou com Neemias. Seja uma pessoa agradável. Seja uma pessoa que as pessoas queiram você por perto. Seja uma pessoa que as pessoas extraiam coisas boas de você. Neemias, ele era uma pessoa assim, agradável, uma pessoa boa, uma pessoa que era uma pessoa amiga e confiável.
Neemias não conseguiu somente a autorização do rei, mas ele conseguiu um favor tão grande que ele conseguiu até madeiras para ajudar na reconstrução. O que aconteceu? Neemias ele foi até a cidade. Neemias, ele observou a cidade durante 3 dias. Ele chamou alguns amigos e foi observar toda a cidade. Mas a Bíblia diz que Neemias não contou os planos dele para ninguém. Isso aí. Uma lição que nós podemos aprender. Quando a gente tem um plano, quando a gente tem alguma direção de Deus, meu irmão, não saia contando para qualquer um. Guarda para você. Primeiro observa, analisa. Quando você for começar a construir, chame seus amigos, chame as pessoas íntimas da sua confiança e conta para elas os planos. E após isso, o que Neemias fez? Ele foi convocar o povo. Ele chamou o povo. Uma lição que nós aprendemos aqui, sabe o que é também? Neemias, ele encorajou aquele povo. A cidade está devastada e nós não vamos fazer nada? Vocês estão aí se lamentando, passando fome, vendendo seus filhos para os próprios irmãos? Vocês estão aí comprando os filhos dos seus próprios irmãos para serem escravos? Que negócio é esse? Neemias confrontou os seus irmãos. Neemias encorajou os seus irmãos. Neemias, ele foi um líder de exemplo para os seus irmãos. E o que aconteceu? Ele incentivou o povo que estava prostrado. Até então não havia se levantado ninguém para construir algo. Todo mundo estava fazendo de forma egoísta, olhando para o seu próprio bem-estar. Mas Neemias chegou para mudar a situação. Seja uma pessoa líder, uma pessoa que encoraja, uma pessoa de fé, uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa que está disposta a construir, a reconstruir aonde você pisar. Seja uma pessoa encorajadora, uma pessoa que atraia as pessoas para o seu redor, para o seu favor, para juntos construírem algo. Como todas as pessoas que constroem algo relevante, foi normal o que aconteceu com Neemias. Foi levantado oposição. Sanbalate e Tobias. Aqui eu abro um parênteses. Você tem um Sanbalate e Tobias na sua vida? Ou você é o próprio Sanbalate e Tobias? Vamos pensar. Você vai entender, você que não conhece a história. Acredito eu que muitos, a maioria conhece a história. Se não conhecer, leia o livro de Neemias. Foi levantada grande oposição. Esses 2 homens, eles ficaram com raiva de Neemias. Por quê? Porque Neemias estava fazendo algo que era bom para o povo de Israel. E esses 2 homens não queriam o bem de Israel. Eles chegaram até a subornar pessoas da confiança de Neemias, pessoas, sacerdotes. Ele chegou a subornar sacerdotes para profetizar para Neemias, para trazer emboscada para Neemias. Pessoal, eles queriam matar Neemias. Eles disseram, sabe o quê? Eles zombaram de Neemias. Eles disseram que eles não iam conseguir. Eles disseram que eles eram fracos. Eles zombaram. Sabe qual foi a resposta de Neemias? Você acha que Neemias parou? Você acha que Neemias deu ouvido àquelas acusações, aquelas palavras de maldição? Não. Neemias, ele se garantiu em Deus. Ele falou, Deus é quem me trouxe até aqui para fazer e Ele vai fazer. Nós vamos conseguir reconstruir. Vocês não têm nada com isso. Ele não parou para focar na oposição. Neemias, ele falou assim, teve um dia que chamaram ele para conversar. Na verdade, queriam matar Neemias. E Neemias disse, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Ele focou na obra, no plano, no propósito. Mais uma lição que eu venho falar para você, meu irmão. Você tem oposição. Vão se levantar pessoas contra a sua vida, contra o seu projeto, contra a sua construção. Mas não olhe para essas pessoas. Não foque no que elas estão falando. Fique firme na palavra do Senhor, na direção de Deus. Não pare por conta das pessoas, porque tem muita gente que não quer o seu bem. Tem muita gente que vê você prosperar e fica com inveja e começa a levantar calúnias sobre a sua vida. Começam a investir pesado contra você. Isso é real, isso acontece muito. Mas você, qual vai ser a sua resposta? Não perca tempo com eles, não se distraia. Foque no propósito, foque na sua vida com Deus, foque na verdade que você sabe que você tem com Deus. Deus, ele não vai te desamparar. Os seus amigos vão continuar ao seu redor te ajudando.
você vai ter favor, você vai ter graça de Deus e no final, só vitória. Neemias, ele foi nomeado governador. Aquele que um dia estava sendo copeiro, agora ele é governador. Isso aí. Sabe o que Neemias fez? Ele também fez, ele fez Esdras ler a lei de Deus, porque aquele povo não estava seguindo a lei de Deus. Aquele povo nem sequer conhecia a lei de Deus, porque tinha se perdido, mas eles encontraram a lei. Esdras leu, o sacerdote Esdras leu a lei. O povo chorou muito, o povo se arrependeu, o povo pediu perdão. Eles restauraram o culto ao Senhor e eles começaram a praticar o que a lei dizia. Só que eles choraram muito de arrependimento. E qual foi a resposta de Neemias? Neemias disse ao povo: não chorem, tá tudo bem. Somente se fortaleça no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele falou para o povo não chorar, meu irmão. Algo que eu aprendo aqui. Nós precisamos, sim, buscarmos ouvir a direção de Deus, os mandamentos de Deus. Nós precisamos olhar para nós mesmos e vermos o que nós estamos falhando e nos arrependermos e chorarmos e nos lamentarmos pelo nosso erro. Mas não ficar prostrado nessa tristeza, não. Mas nos fortalecermos no Senhor e confiarmos que é Ele quem nos regenera, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos conduz à vida, é Ele quem nos torna santos nele. Diante dessa história, diante dessas lições que nós extraímos da vida de Neemias, da resposta de Neemias, eu concluo com você. Meu irmão, vamos nos levantar para construir algo. Deus, Ele está nos levantando para com Ele construirmos algo. Ele nos trouxe para essa geração, para esse ano, para fazermos algo com Ele. Deus, Ele tem um plano, Ele está trabalhando, Ele não perdeu a direção, Ele não perdeu o controle, mas Ele conta comigo, Ele conta com você, para nós nos levantarmos. Então nós precisamos, mais do que nunca, não focarmos nas circunstâncias, no mundo como está, nas pessoas sem amor, com ódio, com maledicência, com fofoca, com intrigas, com maldições. Não, nós precisamos nos levantar como Neemias e reconstruir na direção de Deus. Nós precisamos nos levantar como Neemias e juntarmos as pessoas, encorajarmos pessoas para junto conosco cumprirmos o propósito de Deus nesta terra, nesta vida, para alcançarmos algo para Deus. Então eu convido você a se levantar de uma maneira diferente. Se você fica prostrado, se você fica desanimado, se você fica travado, saiba que Deus já depositou em você a capacidade para você construir com Ele. Você já tem o dom, você já tem a sabedoria, a capacidade, Deus já te habilitou, mas você precisa se levantar. Você não tem que ter compromisso somente com a sua vida. Neemias, ele podia pensar, eu tô bem aqui, tá tudo certo, eles que se danem pra lá. Não, ele se levantou para mudar a situação das pessoas, para que as pessoas tivessem novamente uma vida digna naquela cidade, porque estava o caos na cidade. Ele conseguiu reconstruir a cidade, sim, a cidade mudou, principalmente porque eles começaram a reconhecer a lei de Deus. Então, vamos nos reunir e vamos nos levantar para construir algo para Deus nesta vida, nesta terra. Ao invés de perdermos tempo brigando uns com os outros, fazendo fofoca, levantando calúnia. Irmãos, nós não merecíamos nada. Nós éramos pecadores e Jesus veio, Ele nos resgatou. Quem somos nós para ficarmos acusando as pessoas? É cada um com Deus. Vamos nos levantar e fazer algo produtivo, algo digno, sabe? Vamos nos levantar e mudarmos a situação da nossa cidade, do nosso país. Vamos nos levantar e mudarmos a direção da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Porque Deus faz em nós, para depois fazer por meio de nós. Sempre é dessa forma. Então eu convido você, sai de uma vida egoísta, que só batalha pela sua própria vida, e busque o reino de Deus. Busque a justiça dele. Todas as demais coisas, eu te garanto, você não precisa se preocupar com nada, porque elas vão correr atrás de você. É isso que eu gostaria de falar com vocês neste vídeo. Que Deus abençoe sua vida. Espero você na próxima quinta-feira às 18 horas. Um beijo.